A reunião dos presidentes do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros 12 países emergentes, mas também decisórios, deverá formular a pauta de nossos grandes desafios, que são a questão climática, o desenvolvimento social autônomo, a questão alimentar, a alta tecnologia, com as últimas gerações do celular, os carros elétricos e os avanços do mundo digital, além das guerras Rússia-Ucrânia e da faixa de Gaza. Hoje, os chanceleres de todos aqueles países do BRICS, a começar do chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, do chanceler da China, do chanceler da Índia e do chanceler brasileiro que presidiu a reunião, decidiu, entre outras coisas, segundo esse noticiário aqui, preparar uma resposta ao tarifaço do Trump. Essa reunião de hoje dos chanceleres, também no Rio de Janeiro, começa num dia muito favorável para a situação brasileira. Veja aqui esse material da Folha. China mostra chegada de soja brasileira e diz que não precisa dos Estados Unidos. Órgão chinês de planejamento avalia que não haverá muito impacto se o país, no caso a China, prescindir da produção agrícola americana. O influente perfil da mídia social Yuan Tantian, da rede oficial CCTV, publicou nesta segunda-feira um vídeo mostrando diversos navios descarregando soja no porto de Ningbo, Zhoushan, próximo a Hangzhou e Xangai, na China. Depois que a China reduziu as compras nos Estados Unidos, navios com soja brasileira apareceram um atrás do outro, afirmou o canal da plataforma Weibo da China. Esse aqui é o chanceler Sergei Lavrov, que ontem chegou ao Rio de Janeiro. Vamos ver para essa reunião de hoje. Lá também está o chanceler da China, um homem muito poderoso e decisivo nessas questões, sobretudo depois da disputa com os Estados Unidos. Então aqui, nessa entrevista a Janaína Figueiredo de O Globo, a bola não está do nosso lado, diz Lavrov sobre negociação com a Ucrânia. Chanceler russo, que participa da reunião do BRICS no Rio de Janeiro nesta segunda e terça-feira, afirma que nossos interlocutores americanos começaram a entender melhor a posição da Rússia sobre a situação na Ucrânia. Quanto à questão do relacionamento e do fortalecimento do multilateralismo a ser liderado pelo BRICS, o chanceler também respondeu a essa pergunta de O Globo, que é a seguinte: um dos objetivos da presidência do Brasil no BRICS é ampliar o comércio entre países membros. Que possibilidades a Rússia vê para aumentar o uso de moedas locais nos pagamentos comerciais? Essa é uma questão muito complexa, não é? Porque vencer o dólar é algo titanicamente difícil. De qualquer maneira, eles também estão preparados para essa questão, segundo deixa entrever essa resposta de Sergei Lavrov. No contexto da fragmentação acelerada da economia global, é natural que os países do sul e do leste global estejam reduzindo o uso de moedas ocidentais nas transações entre si. Ninguém quer sofrer com as sanções que o Ocidente impõe contra países, entre aspas, indesejáveis, usando sua posição monopolista nos mercados financeiros. É inaceitável que moedas de reserva sejam usadas como arma na concorrência e transações de pagamentos, mesmo para fornecimento de bens de importância social, sejam bloqueadas
por pretextos políticos. No âmbito do BRICS, realiza-se trabalho voltado para garantir transações financeiras ininterruptas. Podemos falar de bons resultados. Por exemplo, a participação do rublo, que é o dinheiro russo, e das moedas dos países amigos chegou a 90% nas transações da Rússia com os países do BRICS em 2024, disse Sergei Lavrov. As nossas prioridades também incluem trabalho na construção de mecanismos de pagamento sustentáveis. A declaração de cúpula do BRICS de Kazan em 2024 menciona a iniciativa de pagamentos transfronteiriços, a infraestrutura de liquidação e compensação, uma empresa resseguradora e a nova plataforma de investimentos. Essas iniciativas visam criar condições favoráveis para aumentar os volumes de comércio e investimento entre os países do BRICS. Esperamos que sua implementação continue este ano sob a presidência brasileira. Por falar em posição brasileira, muito me chamou a atenção foi a firmeza do discurso do ministro brasileiro, o nosso chanceler Mauro Vieira, durante a abertura dessa reunião dos chanceleres dos BRICS hoje no Rio de Janeiro. Vejamos esse relato do repórter Kleber Rodrigues da CNN Brasil. A sessão de abertura foi presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que destacou o papel do BRICS na promoção da paz mundial, na reforma de instituições como a ONU e o Conselho de Segurança e no fortalecimento do multilateralismo. Vieira fez duras críticas sobre a crise humanitária em Gaza, classificando como inaceitáveis os bombardeios israelenses e a obstrução à ajuda humanitária. Defendeu ainda um cessar-fogo permanente, a retirada das tropas israelenses e reafirmou o compromisso com a criação de um Estado palestino. Agora, o que a gente tem aqui de observar é que o chanceler não falava só em nome do Brasil, mas em nome de todo o bloco dos BRICS. Ou seja, aquilo era um recado claro, não é, a Israel, não é, em sua política insana de destruir e aniquilar a faixa de Gaza. Sobre a guerra na Ucrânia, Vieira voltou a defender uma solução diplomática e lembrou, por exemplo, a criação do Grupo de Amigos da Paz, articulado por Brasil e China para buscar uma saída negociada ao conflito. Essa questão aí do grupo brasileiro defendido, né, pela nossa posição, Grupo de Amigos da Ucrânia e da Rússia, que é uma velha tese do Lula junto ao Putin e à China, né, ao Xi Jinping. Essa posição, né, foi destacada também pelo chanceler Sergei Lavrov na entrevista anterior a que nós nos referimos e que foi dada ao Globo nesta edição de hoje. De Gaza e Ucrânia, o ministro também manifestou preocupação às crises no Haiti e em regiões da África, como o Sudão. A reunião tem a presença de autoridades como os chanceleres da Rússia, Sergei Lavrov, e da China, Wang Yi. Entre os temas, além desses que eu acabei de citar, estão o combate à crise comercial internacional, críticas às tarifas dos Estados Unidos, além de propostas para fortalecer a Organização Mundial do Comércio. Na semana passada, a gente lembra que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma sinalização de redução às tarifas impostas à China. Isso foi visto como um tom moderador em relação a Pequim. O Brasil também pretende reforçar durante esse encontro aqui no Rio de Janeiro a agenda ambiental no BRICS com foco no financiamento às questões climáticas. Lembrando que em novembro deste ano o Brasil vai sediar a COP30 no Pará. O Rio de Janeiro, portanto, recebe hoje e nesta terça-feira a reunião com os chanceleres, né, que fazem parte do BRICS, esse grupo que reúne as principais economias emergentes do mundo. A gente está falando de países que concentram quase metade da população do mundo e cerca de
39% do PIB global. Essa é a força do BRICS, não é? Que no caso aqui não é só na questão de população e de economia, mas é sobretudo da questão tecnológica, da questão militar, né? Situações, por exemplo, da China de hoje, não é? Com aquele seu poder também militar e tecnológico, da Rússia, que já ultrapassa os Estados Unidos há algum tempo, mostra que os BRICS realmente estão aí para valer, não estão para conversa. E é por isso que eu nutro grandes esperanças para essa reunião, essa sim, mais decisiva e pontual dos presidentes do BRICS no Rio de Janeiro. Lá estarão, não é, presididos pelo nosso Lula, lá, presidente do Brasil, os presidentes da China, da Rússia talvez não venha por causa daquela situação, não é, daquela mandato internacional contra ele, da Corte Penal Internacional, ele talvez não venha, mas deve assistir à reunião através da internet ou daquela videoconferência. E também tem da Índia, né? Presidente da Turquia, presidente o rei, o seu chanceler da Arábia Saudita e daqueles outros países que compõem o mundo emergente, não é? O mundo emergente, mas também decisório e decisivo, como acaba de mostrar essa reportagem da CNN.